Olá, queridos! Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Fundamentos Básicos da Fé Cristã Reformada. Nas aulas anteriores, nós já estudamos acerca das Escrituras, do ser de Deus e da Santíssima Trindade. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a soberania de Deus e como Ele governa a sua criação. Esse assunto sobre a soberania de Deus, ele está dentro de um bloco de doutrinas reformadas que nós chamamos de os decretos de Deus. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre os decretos de Deus. O primeiro tópico da nossa aula de hoje fala sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem. Ou seja, quando Deus estabeleceu os seus decretos, isso faz com que se estabeleça aquilo que é soberania de Deus e aquilo que é liberdade do homem, do ser humano. Nossa confissão de fé, no capítulo 3, parágrafo 1, ela diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É isso que diz a confissão de fé com respeito à questão do decreto de Deus, da soberania de Deus no exercício dos seus decretos. Como que Champlin define a questão dos decretos de Deus? Tentando explicar essa questão aí da confissão de fé, ele diz: essa é a expressão usada na teologia para indicar aqueles atos da vontade de Deus que representam o seu propósito. Estavam presentes com ele desde a eternidade passada, são cumpridos por ele dentro do tempo e do contexto humano, determinam o curso da história coletiva ou individualmente, determinam o destino espiritual dos homens e dos anjos. E ainda Bancroft, um outro teólogo, ele diz o seguinte: o conselho de Deus é o plano eterno para a totalidade das coisas, adotado pelo desígnio de Deus e que abrange todos os seus primitivos propósitos, inclusive todo o seu programa criador e remidor, levando em conta ou aproveitando a livre atuação dos homens, ou seja, dos seres humanos. O que nós aprendemos então, tanto naquilo que a confissão de fé nos ensina, como também nas definições aí de Champlin e Bancroft? Primeira coisa que nós aprendemos é que Deus ordenou tudo o que acontece. Ordenar significa decretar. Decretar é fazer um decreto, é estabelecer uma lei, onde as coisas vão acontecer de acordo com aquela lei. Vai seguir leis que foram estabelecidas por Deus, criadas por Deus, para que este decreto, esta sua vontade, esses seus planos se cumpram de acordo com aquilo que ele ordenou, de acordo com aquilo que ele decretou. Esse decreto de Deus é desde a eternidade, ou seja, antes da criação do mundo e do homem. Antes de Deus trazer à existência todo o universo, o planeta Terra, as formas de vida e entre elas os seres humanos, Deus, naquilo que a gente chama na teologia na economia da Trindade, na relação Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade estabeleceu, ordenou, decretou tudo o que vai acontecer. E depois que estava tudo decretado, planejado devidamente, Deus trouxe à existência todas as coisas. Uma outra coisa importante ainda é que tudo isso Deus faz de acordo com o conselho da sua própria vontade. Ou seja, Deus não consultou ninguém para fazer isso, a não ser Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo.
Isso foi uma decisão da Trindade, quando nada ainda existia, quando nada ainda havia sido criado. Ou seja, isso significa que não há participação alguma de qualquer criatura, sejam anjos, arcanjos, principados, sejam homens, seres humanos ou outra criatura qualquer. Isso significa também que a vontade de Deus, ela é totalmente sábia e santa. Isso significa que Deus foi quem ordenou de forma livre todas as coisas. Deus não fez isso por nenhuma pressão, por nenhuma obrigação. Deus fez isso de maneira totalmente livre, espontânea, fez porque Ele quis fazer. Ou seja, Ele não se viu obrigado a ordenar nada, Ele não foi constrangido a ordenar, a decretar as coisas que viriam a acontecer. Ele não foi obrigado a criar o universo, a criar o planeta Terra, a criar o ser humano e a criar as leis que regem todo este universo e que rege todo o planeta Terra e que rege todos os nossos relacionamentos. Ele não tinha qualquer necessidade de fazer isso. Ou seja, não foi nem por obrigação, nem por necessidade, porque houvesse alguma carência, alguma ausência, alguma falta em Deus. Ele fez sem constrangimento de qualquer espécie, não foi constrangido, mesmo porque não havia nenhuma outra espécie, só havia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também uma outra coisa importante dentro disso que Deus ordenou, tudo o que acontece, é que Ele fez tudo isso inalteravelmente. Ou seja, primeiro Ele ordenou, segundo Ele fez isso desde toda a eternidade, terceiro Ele fez isso pelo conselho da sua própria vontade, quarto Ele fez isso de maneira livre, não obrigado, quinto Ele fez isso de forma inalterada. Ou seja, não haverá mudança em tudo aquilo que Deus ordenou, em tudo aquilo que Deus decretou. Ou seja, os decretos de Deus, eles são imutáveis, imutáveis. Deus não se arrepende, não volta atrás naquilo que Ele criou, naquilo que Ele determinou, naquilo que Ele fez. Então, 5 coisas nós aprendemos aqui sobre Deus ordenou tudo o que acontece. Isso significa que isso faz parte dos decretos de Deus, que isso vem desde toda a eternidade, que isso foi feito pela própria vontade livre de Deus. Isso significa que Ele fez isso de maneira livre, sem constrangimento, e isso significa que nada será alterado. Uma segunda coisa importante dentro desta relação da soberania de Deus com a liberdade do homem, trazendo uma explicação da definição da confissão de fé, é que, muito embora Deus tenha decretado e determinado todas estas coisas conforme vimos até aqui, contudo, de uma forma que não entendemos, os decretos soberanos de Deus não o tornam autor do mal, nem violenta a vontade do homem ou dos anjos. Ou seja, Deus, quando decretou todas as coisas, Ele não decretou o mal, Ele não determinou o mal, Ele não criou o mal. Ele permitiu, dentro dos seus decretos, que o mal viesse à existência, mas não foi Ele quem criou, não foi Ele que determinou e decretou que o mal viesse à existência. Mas Ele permitiu, dentro daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele criou o ser humano, o homem, os anjos, Ele criou com este livre-arbítrio, ou seja, criou-os de forma santa e perfeita, mas com a capacidade de perderem a sua santidade, a sua perfeição. E foi isso que aconteceu. E quando o homem, Adão, escolheu ir contra a sua própria natureza, o mal se tornou evidente neste universo, o mal entrou neste mundo. A Bíblia claramente ensina a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano, Ele é o Criador supremo de todas as coisas, de todo o universo, da terra e de todas as formas de vida. Contudo, a mesma Bíblia responsabiliza os anjos e os homens por suas escolhas e decisões, ou seja, quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma vontade livre.
E nós não somos obrigados por Deus, constrangidos por Deus a escolher o mal. Essa é uma opção nossa. Então, nossas decisões, principalmente as decisões erradas, pecaminosas, são escolhas nossas. É o que chamamos de antinômio, ou seja, são duas verdades igualmente ensinadas na Bíblia, aparentemente contraditórias, como a doutrina da Trindade, como também a doutrina das duas naturezas de Cristo, ou seja, ensinar que Deus é plenamente soberano e ao mesmo tempo ensinar que homens e anjos são responsáveis por suas escolhas, por suas decisões. É aquilo que a gente ensina sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Uma outra coisa importante que podemos afirmar com segurança, então, é que Deus não é o autor do pecado. A Bíblia nunca atribui o pecado a Deus ou a qualquer ato mau, perverso ou injusto. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor, o criador deste mal moral, Seus decretos não violam a vontade de suas criaturas. Os homens agem livremente conforme desejam. Seu arbítrio foi manchado pelo pecado, mas eles ainda tomam decisões conforme bem entendem, né? Ou seja, nossas escolhas e nossas decisões são nossa responsabilidade, nós somos responsáveis por elas. De maneira que nós não conseguimos entender e compreender plenamente, as pessoas livremente decidem fazer aquilo que Deus ordenou desde a eternidade. Ou seja, existem coisas que Deus ordenou que aconteceram por decisões e escolhas humanas, mas aconteceram para cumprir um propósito que já estava decretado e pré-determinado pelo próprio Deus, né? O que isso significa? Significa que os decretos de Deus também não tiram a liberdade, a contingência das causas secundárias. Como que a gente poderia explicar isso, né? Quando Jesus Cristo foi preso, condenado e morto, né, de forma cruel naquela cruz, isso já estava determinado por Deus. Deus já havia determinado. Mas quem levou Jesus a ser julgado, condenado e executado foram os homens. E eles fizeram isso não porque foram obrigados ou constrangidos por Deus. Eles fizeram isso no exercício livre de sua própria vontade. Eles fizeram isso porque eles quiseram fazer. Judas traiu Jesus porque ele quis trair. Fazia parte da sua natureza corrompida, e ao fazer isso ele estava cumprindo um propósito que Deus já havia pré-determinado em toda a eternidade. Quando Jesus foi condenado e executado à morte de cruz, cumpriu-se uma determinação que Deus já havia decretado na eternidade. Mas quem foi responsável por isso foram os homens que fizeram isso. Foi Pilatos, foi o Sinédrio e foram as pessoas que levaram Jesus até a cruz. Então perceba, o decreto de Deus ele é cumprido, mas os meios para que esses decretos sejam cumpridos é o exercício da liberdade do próprio ser humano. Um outro exemplo importante é quando José foi para o Egito, vendido como escravo para depois se tornar o governador do Egito, tudo aquilo já estava pré-determinado por Deus. Mas Deus usou meios, e esses meios foram o exercício da livre vontade dos irmãos de José. E como que isso aconteceu? Vocês se lembram que Jacó deu uma túnica talar colorida para José? E isso gerou ciúmes, invejas no coração dos irmãos de José. E na primeira oportunidade que os irmãos de José tiveram, primeiro eles queriam matá-lo, mas o decreto de Deus não era que José morresse, era que José vivesse. E de alguma forma Deus interviu, né, para que José não fosse morto, e Rúben, seu irmão mais velho, o protegeu. E depois então, sob a liderança de Judá, José foi vendido como escravo para o Egito.
José foi para o Egito, foi comprado por Potifar, depois foi parar na prisão e no fim ele terminou como governador de todo o Egito e assim salvando milhares ou milhões de vidas. Quando eles se encontram com José 22 anos depois e José se revela a eles, José diz para eles: não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas foi Deus que me mandou adiante de vós. Ele diz: aquilo que vocês fizeram foi mal, foi errado, mas Deus transformou esse mal em bem, para que se cumpra a vontade de Deus e para que muita gente seja salva. Ou seja, Deus havia determinado que José seria o governador do Egito e que por meio de José, por intermédio de José, muitas vidas seriam salvas, quando nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de miséria. Mas para que isso acontecesse, Deus usou meios onde a vontade má e perversa dos irmãos de José foi exercitada para que José fosse vendido como escravo. Mas lá no fim, cumpriu-se o propósito que Deus havia pré-estabelecido, que Deus havia pré-determinado. Então perceba, os decretos de Deus se cumprindo, aquilo que Deus determinou acontecendo, e Deus usando meios que é a vontade livre do ser humano, mas sem constrangê-los. Eles fazem aquilo que eles querem fazer, e ao fazerem isso, eles estão fazendo aquilo que Deus já pré-determinou. Por isso que é complexo, que é difícil, né? Mas é aquilo que a Bíblia, a nossa teologia, nos ensina. Alguns textos bíblicos que podem ser usados para entendermos melhor isso. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, Paulo está dizendo como entender os juízos, os caminhos, os decretos, as decisões de Deus. Mas é isso que nós acabamos de dizer. Os planos e os decretos de Deus se cumprem, ainda que a gente nem sempre consiga entendê-los. Lá em Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembra que nós falamos que Deus decretou livremente no exercício da sua própria vontade? Não teve interferência de anjo, de ser humano, não é porque nem existiam esses seres ainda. É isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Lá em Hebreus capítulo 6, versos 17 a 18, nós temos: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, os decretos de Deus são imutáveis, né? A Bíblia diz que Deus, querendo mostrar, né, aos herdeiros a imutabilidade do seu propósito, aquilo que Deus fez não muda. Ainda Atos capítulo 4, versos 26 a 28, tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer há pouco sobre a morte de Jesus. Diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está vendo? Tudo já estava devidamente predeterminado por Deus, mas quem fez isso foram Herodes, Pôncio Pilatos e gentios de Israel. Percebam aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando. Qual é a relevância desse estudo, né? Qual a relevância de sabermos a respeito da soberania de Deus, né? Desse governo de Deus, desses decretos de Deus para nós? Primeira, isso é uma base para trazer conforto, segurança, confiança para cada um de nós em meio às tribulações que a vida nos proporciona. Também é uma base para rejeitarmos o liberalismo.
O liberalismo é um movimento teológico, é uma corrente teológica que nasceu na Alemanha no início do século XVIII, e esta corrente teológica tem como premissa principal a negação da inspiração, suficiência, autoridade e inerrância das Escrituras. Ou seja, o liberalismo diz que aquilo que a Escritura ensina não é verdadeiro, que ela não é confiável. Logo, se ela não é confiável, eu não posso confiar que Deus decretou e determinou todas estas coisas conforme nós aprendemos até aqui na aula. E também isso nos ensina, é uma base para rejeitarmos não só o liberalismo, mas também o hipercalvinismo. O hipercalvinismo é uma vertente da teologia calvinista, segundo a qual Deus predestinou tudo em sentido absoluto, inclusive o mal. Ou seja, seria um determinismo absoluto e completo, onde tudo o que acontece foi determinado por Deus e nós não temos liberdade alguma. A gente é como seres, como robôs programados para fazermos aquilo que Deus determinou. Não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina, e muito menos o verdadeiro calvinismo. O homem toma decisões livres, toma porque as quer tomar, e muitas vezes ao tomá-las ele está cumprindo aquilo que Deus predeterminou. Um outro tópico importante é sobre a soberania de Deus e a sua presciência. A gente viu nesse primeiro tópico sobre a soberania de Deus e a liberdade humana. Agora nós vamos ver sobre a soberania de Deus e o seu conhecimento, a sua presciência, ou seja, como que ele conhece todas as coisas eternamente em todos os tempos. Nossa confissão de fé no capítulo 3, agora parágrafo 2º, diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la prevista como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então, a primeira coisa importante que eu aprendo aqui sobre a soberania de Deus e a sua presciência, baseado aqui na definição da nossa confissão de fé, é que o conhecimento de Deus acerca do futuro é totalmente abrangente. Ou seja, eu estou falando de passado, presente e futuro dentro de uma dimensão humana, terreno, porque para Deus é tudo um eterno presente, né? Mas para mim, para você que vivemos neste universo, existe tempo e existe espaço, e dentro do tempo existe passado, presente e futuro, né? E sendo assim, então, o conhecimento de Deus acerca do futuro, ele é totalmente abrangente, ou seja, Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro, ele sabe tudo quanto pode acontecer, ele sabe tudo quanto há de acontecer, e ele sabe tudo em todas as circunstâncias imagináveis. Ele sabe disso não é por pré-ciência, né? Ele sabe porque ele previu que isso ia acontecer. Ele sabe porque foi ele que criou, foi ele que determinou para que seja assim. Esse é o segundo tópico, né? Deus não ordenou ou decretou coisa alguma com base em pré-ciência. Ou seja, aquilo que vai acontecer no futuro não vai acontecer porque Deus sabia que iria acontecer e então ele ordenou e decretou. Essas coisas que vão acontecer no futuro porque Deus já na eternidade passada, né, decretou e determinou que acontecesse assim. Assim sendo, a eleição, a predestinação não foram feitas por Deus ter visto como futura as decisões humanas e crer em Cristo. A predestinação não se baseia na decisão humana que Deus previu. A decisão humana é sempre para o mal. Ele não quer escolher a Cristo nunca. Ou seja, quando nós pensamos na nossa salvação e naqueles que vão se salvar, e a gente fala que os salvos são os eleitos, os predestinados, os escolhidos, Deus não elegeu, predestinou e escolheu, olhando para o futuro, olhando para todas as pessoas que haveriam de nascer, ele, por presciência, por pré-conhecimento, viu que determinadas pessoas iriam crer nele, confiar nele, aceitá-lo como Salvador e disse: esse eu vou predestinar. Não, todos nós estávamos perdidos. Nenhum de nós iria crer ou aceitar Jesus como Salvador.
E de todos esses que estavam perdidos, Deus elegeu e predestinou alguns para a vida eterna. E esses que Deus elegeu, não por pré-conhecimento, mas por decisão dele anterior, esses no tempo propício da história vão aceitar, vão crer, vão confiar em Jesus Cristo. Não por presciência, mas por predeterminação do próprio Deus. Deus não decretou algo como coisa que haveria de acontecer em tais e tais situações. Isso é o ensino do molinismo. É uma doutrina do católico Juan de Molina quanto à soberania de Deus e sua presciência. Ou seja, Deus não decretou as coisas que haveriam de acontecer em tais e tais situações por pré-conhecimento. Ele decretou aquilo que ele queria que acontecesse, aquilo que ele queria que acontecer, vai acontecer. Passagens bíblicas, relevantes que ensinam, que embasam, que confirmam esses ensinamentos. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 30, ou seja, Paulo está dizendo que, primeiro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto as coisas boas quanto as coisas más. Deus pode transformar coisas más em coisas boas na vida daqueles que amam e confiam no Senhor. E segundo, que todos aqueles que foram eleitos, predestinados por Deus no tempo certo, Deus vai chamá-los, Deus vai justificá-los, Deus vai glorificá-los, Deus vai trazê-los para si, Deus vai salvá-los plenamente. Lá em Atos capítulo 13, versículos 47 e 48, Lucas escreve: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, não creram todos aqueles que estavam predispostos, e que Deus previu no passado. Não creram aqueles que Deus predeterminou para que crescem, para que aceitassem o Senhor Jesus Cristo. Ainda lá no texto de Samuel, nós temos Davi orando e dizendo: orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Ele pergunta: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Então percebam aqui algo que estava para acontecer, mas que foi informado por Deus a Davi em resposta à sua oração e deixou de acontecer. E Davi então foi livre, foi liberto por uma intervenção milagrosa de Deus na vida de Davi. Concluindo, quais as visões sobre a soberania de Deus e sobre a decisão humana que são contrárias à compreensão reformada? Ou seja, à luz daquilo que vimos até agora, quais doutrinas devemos rejeitar? A primeira delas é o pelagianismo. Para Agostinho, o pelagianismo era heresia justamente porque negava a corrupção da natureza humana a partir do pecado de Adão, e porque assim, ao tomar o homem como plenamente capaz de alcançar a salvação e a perfeição por suas próprias forças, acabava por desprezar a graça de Cristo e negá-la como única forma do pecador alcançar a salvação.
Ou seja, o pelagianismo afirmava que o homem pode decidir por si mesmo. E o homem não pode, ele pode decidir por si mesmo naquilo que é mal. As escolhas do ser humano caído, pecaminoso, a sua natureza, ela sempre opera para o mal. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem por si mesmo. Para que isso aconteça, precisa que haja uma intervenção de Deus, uma obra milagrosa de regeneração, de produzir uma nova vida no coração do ser humano. Então, o pelagianismo peca nisso por entender que o homem ele não é totalmente corrompido, ele não é totalmente corrupto, como nós afirmamos quando na nossa doutrina afirmamos a respeito da corrupção total do ser humano. A segunda corrente teológica é o arminianismo. O arminianismo baseia a predestinação na presciência de Deus, ou seja, Deus escolheu aqueles que ele, por presciência, sabiam que iam se converter. Sendo assim, para os arminianos, o ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida, ou seja, escolher não ser atraído por ele ou por ela, pela graça de Deus, para a salvação em Cristo. Sendo assim, para ser salvo, primeiro o homem precisa escolher ir em direção a Deus e depois aceitar. Por isso, Deus escolheu somente aqueles que ele sabia que não iriam resistir, mas antes iriam aceitar a salvação oferecida. É isso que o arminianismo prega. Ele prega que Deus escolheu por presciência. Sabia aqueles que iriam rejeitar e sabia aqueles que iriam aceitar. E então, por presciência, ele predestinou aqueles que iriam aceitar. O calvinismo e a teologia bíblica não ensina isso. Ela ensina que todos iriam rejeitar, ninguém iria aceitar. Mas então Deus elegeu e predestinou alguns para que fossem salvos. E esses que ele elegeu, ele milagrosamente intervém pelo poder da palavra, pela operação eficaz do Espírito Santo, que a gente chama de vocação eficaz. Deus age no coração daquele que foi eleito, foi predestinado, e no tempo certo ele ouve a palavra, ele ouve o Evangelho, há uma obra do Espírito Santo no seu coração, uma regeneração, ele nasce de novo, a sua natureza espiritual que estava morta, ela é renovada, é renascida, e agora então ele tem condições de tomar uma decisão ao lado de Jesus, mas ao tomá-la, ele toma porque houve uma intervenção milagrosa e poderosa de Deus na vida dele. É isso que a Bíblia ensina e é isso que a doutrina reformada calvinista ensina. Então hoje nós aprendemos sobre a soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus nós aprendemos sobre os decretos de Deus. Tudo o que acontece foi decretado, predeterminado por Deus. Dentro desses decretos de Deus nós aprendemos sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem, até quando o homem é livre, né? Até onde há uma intervenção poderosa de Deus. E também aprendemos sobre a soberania de Deus e a presciência, ou seja, o pré-conhecimento de Deus. Deus não faz as coisas por pré-conhecimento. Deus faz as coisas porque Ele determinou que as coisas acontecessem desse jeito. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode perguntar aí no chat do YouTube, pode também, para aqueles que estão no grupo, né, de estudo bíblico da capelania, pode perguntar lá no grupo e nós teremos o maior prazer em responder. Até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.